Sim, chegamos ao final de Kim Porsche e esse vídeo é para trazer a minha resenha final sobre a série que prometeu muito e entregou bastante. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Já aviso a vocês de antemão que sim, teremos spoiler do último episódio da série. Então para quem ainda não assistiu, vá acompanhar o último episódio de Kim Porsche para depois assistir a este vídeo. Neste sábado, 9 de julho, encerramos então a primeira temporada, pelo menos a primeira temporada, né? Eles estão prometendo aí uma segunda temporada, da série Kim Porsche, produzida pela Bock, né, pela Be On Cloud. E encerramos, tivemos aí um episódio de quase 1h20, teve 1h19, assim, né, 1h20 aí de episódio, pra gente encerrar toda essa questão da série, né, tudo que fecha este primeiro ciclo da série e o que deixa ainda em aberto para essa segunda temporada. Tivemos, assim, tiroteios, tivemos revelações, a gente achou que personagens importantes iriam morrer e acabaram depois não morrendo, e ainda algumas situações que ficaram a serem resolvidas para essa segunda temporada. De primeiro, assim, a gente achou que o Vegas ia, né, dessa para melhor, do tanto que ele apanhou nesse último episódio, do tanto de tiro que ele levou, a gente realmente achou que o Vegas ia morrer e que não teríamos essa continuação de Vegas Pitt. Depois, lá no final, a gente entende que não foi isso que aconteceu. A gente fica até esperando a cena, né, do porquê que não aconteceu, o que aconteceu para o Vegas ter se salvado de tudo aquilo. Então a gente percebe lá no final, depois dos créditos da série, que Vegas Pitt acabaram tendo, por enquanto, um final feliz, né? Ali nas entrelinhas da série, né, do que foi acontecendo neste último episódio, a gente foi sabendo de revelações da vida do Porsche, né? Como que era a vida do Porsche, o porquê da morte de seus pais e também o que levou ao Korn, pai do Kim, acabando trazendo o Porsche e o Porsche para dentro da família, né? O que aconteceu para ele querer tanto que o Porsche ficasse ali, se tornasse segurança do Kim e posteriormente mantivesse esse relacionamento com o Kim. Ó, o spoiler, cuidado. A gente depois tem uma revelação de que a mãe do Porsche não morreu e a gente tem toda uma explicação da história, né? O que aconteceu realmente naquele dia, aonde os pais do Porsche teoricamente tinham morrido e por que havia essa perseguição em relação aos pais do Porsche. O que eles fizeram para que essa família da máfia, né, para que a família principal da máfia da Tailândia estivesse atrás deles e estivesse interessado em acabar com eles, né, silenciá-los. Então tem toda uma explicação, né, todo um trajeto ali pra gente entender. Cada lado conta de uma coisa, né, a família principal conta de um jeito, a segunda família, né, não família secundária, mas a segunda família conta de outro, e a gente tem várias mortes de personagens. Realmente, o que se tinha lá atrás de spoiler de que esse último episódio seria um episódio onde a gente teria uma leva de personagens que fossem embora por terem morrido, realmente teve alguns que morreram realmente nessa guerra que teve, né, essa família principal sofrendo com os ataques da segunda família, tudo porque havia uma discussão, havia um problema ali entre o Korn, o chefe da família principal, e o Gunn, que era o chefe da segunda família, o pai do Vegas. Então toda uma questão ali, toda uma história entre eles ali, justamente pra gente chegar neste final da série, pra gente ver essa finalização da série como uma coisa boa de um lado, mas ainda com algumas histórias a serem concluídas. Porsche acaba se tornando o chefe da segunda família, então ele acaba ganhando um cargo de confiança dentro dessa máfia. O Korn acaba por se aposentar porque ele deixa a situação para o Kim resolver. A vida, teoricamente, neste primeiro momento, ela segue ok, né? Foi uma coisa ok, vamos seguir, vamos ser felizes
aqui, mas como eles deram essa abertura de segunda temporada, né, de que a própria Beyond falou sobre isso, dessa segunda temporada, não sei exatamente qual que vai ser o foco principal dessa temporada. O que eles querem trazer mais, né, eles falam que a novel é muito grande em relação ao que foi retratado nessa primeira temporada. Os personagens são personagens bastante complexos e complicados pra gente acompanhar tudo nesses 14 episódios que ocorreram. Então é uma série aí que ela tem muito material ainda para ser produzido, justamente para contar tudo que é relatado dentro da novel. Claro, a novel ela é bem mais pesada. Se não me engano, eu comentei para vocês num resumão que eu fiz aqui no canal, depois eu vou deixar linkado aqui para vocês, de que a novel de Kim Porsche é uma novel muito grande e muito mais pesada do que a gente assistiu dentro da produção para a televisão. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, né, o que a gente pode esperar dessa segunda temporada, ainda é uma grande incógnita. A série prometeu e não entregou assim tão facilmente, ou não entregou de nenhum jeito. Uma coisa que eu acho que ficou muito vago pra gente, e eu não sei se eles vão explorar isso na próxima temporada, é a questão do casal Kim Shai. Não teve. O casal simplesmente não existiu. Existiu por um momento, a gente achou que eles poderiam ficar juntos, mas esse último episódio não deixou claro exatamente como que eles vão seguir ali. Parece que o que existia antes não foi de importância para nenhum dos dois. O Kim simplesmente ficou ali, meio que sendo um guarda-costas do Shai, mas ficou por isso mesmo. E o final não deixa um final assim tão feliz pro casal, né? Eu não sei se o Shai não quis se abrir depois da revelação e tudo, se o Kim não quis também se abrir tanto aos seus sentimentos por ser um cara mais frio. É também uma história ali que ela precisa ser bastante desenvolvida. A história daqueles amigos do Kim, eu esqueci o nome deles agora, que eles aparecem de vez em quando na série. A Beyond tinha prometido um pôster dos dois, de que os dois poderiam ter uma história ali dentro de Kim Porsche, mas a história não aconteceu. Eles simplesmente apareciam em pontos estratégicos ali pra gente acompanhar. Mas a história dos dois, ela não foi uma história que se desenvolveu. A gente não sabe nada desses personagens. Coisas que ficaram pra segunda temporada é a revelação se o Korn, né, se o pai do Kim tá realmente revelando tudo o que ele sabe, se ele tá falando tudo o que ele sabe, o que aconteceu com a mãe do Porsche, por que ela ficou daquele jeito, né, pra quem assistiu sabe do que eu tô falando, qual que vai ser o desenvolvimento dessa história daqui pra frente e como que eles vão abranger toda a história agora que Kim e Porsche são meio que uma coisa só, né, a família principal e a segunda família. Como que vai ser daqui pra frente essa situação. Alguns outros personagens que ficaram um pouco deslocados, Army, Paul, que eram também só uma parte ali dessa situação. O irmão do Vegas, o Macau, que também apareceu bem pouco e a gente também esperava alguma coisa. Alguns personagens que se destacaram, que até chamaram um pouco de atenção, mas que não tiveram um desenvolvimento tão grande, né? O personagem do Tong também, o filho mais velho ali, né, que era a grande graça da série. Esqueci o nome do personagem, gente, desculpa. Que era a grande graça da série também. Acho que também poderia ter sido um pouco mais desenvolvido, mas é como a gente estava comentando, né? Ficou coisas aí para essa segunda temporada, um material muito grande para que a gente possa acompanhar aí nessa segunda temporada. Então vamos ver se em 2023 a gente consegue acompanhar isso, né? Ou saberá Jesus em que ano, né? Porque a demora para a produção da primeira temporada de Kim Porsche já foi um parto, né? Era para ser uma produtora, a produtora desistiu. Beijão, tchau, tchau. A Beyond que assumiu o projeto e lançou. E agora, né, o elenco aí de Kim Porsche vai fazer uma turnê mundial, então vamos aguardar, porque há uma breve expectativa de que eles apareçam pelo Brasil, mas ainda não é certeza. Meu veredito de Kim Porsche, a série é maravilhosa, uma produção assim de milhões. Algumas coisas ficaram um pouco a desejar, né, ficaram alguns buracos ali que a gente não entendeu muito bem, mas a produção foi uma produção realmente muito importante e uma produção bastante rica em si, né? Detalhes de fotografia, de figurino, dos próprios atores que foram escolhidos, né? Belos atores até que foram escolhidos para os personagens, e esse desenvolvimento todo dessa questão da máfia, né? Como que é você trabalhar num mundo que ele não é
legal, né? Que há muito contrabando, que há muitas intrigas, muita inveja ali dentro. A série é uma série excelente para quem quer acompanhar uma grande produção e nesse meio termo ali, nesse meio tempo dessa grande produção, a gente também acompanhar uma história de amor. Que é um amor meio complicado, né? Às vezes até um pouquinho tóxico, mas é uma história, existe nessa história de amor que vai desenvolvendo ao longo da temporada. O que vocês acharam de KimPorsche? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? O que a gente pode esperar ainda de todo esse elenco de KimPorsche. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.